Fala galera, cara, você que vai fazer amanhã a prova da SpaceX, você não pode perder essa dica. Na verdade é uma revisão que eu farei sobre todo o tópico de língua portuguesa na prova de SpaceX, ok? Você não vai estudar tudo igual maluco às vésperas da prova. O que você vai fazer? Eu vou te dar uma dica. Fonética. Aqui, o mais comum é que a banca peça o conhecimento de encontros vocálicos, separação silábica e fonemas que podem ser representados por letras diferentes. Então pega essa dica aí e não vai ficar estudando igual maluco. Outra coisa, de 2010 até 2019 foram só 2 questões de fonética na prova da SpaceX. Então conteúdo que pode aparecer aí, ok? Acentuação gráfica, tá? O mais comum é que a SpaceX peça para você marcar a opção em que as palavras são acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica. Então você tem que comparar as regras, tá? Se são monossílabas, se são oxítonas, se são paroxítonas, ok? Palavras que possuem a mesma regra de acentuação, beleza? Mais provável de aparecer. O próximo tópico que eu destaquei aqui, ó, foi a parte de morfologia. Em morfologia, eu tenho aqui o processo de formação de palavras. Cara, o que é comum na prova da SpaceX? Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Ó, estrutura e processo de formação de palavras que estão presentes em quase todas as provas da SpaceX. Para ser mais exato, em 2013 foram 4 questões desse tema, o que representa 20% da prova de língua portuguesa. Você tem noção disso? Em 2013 foram de 20 questões, 4 questões falando sobre processo de formação de palavras, ok? Aqui o candidato deve identificar o processo de formação das palavras, daí identificar o sentido de prefixo e sufixo. Já tem um tempinho que a SpaceX não cobra, mas quando cai também detona a maioria dos candidatos, né? O sentido do prefixo e às vezes do sufixo, né? Geralmente do prefixo aí, beleza? Mas processo de formação de palavras é uma questão quase certa na prova de amanhã, beleza? Adjetivo. As questões de adjetivo, elas abordam a identificação do adjetivo e a correspondência, né? No caso aí, a locução adjetiva, né? Ele pede a correspondência, por exemplo, amor de mãe, amor materno, enfim. E advérbio. Advérbio, o candidato deverá saber as diferentes circunstâncias estabelecidas pelo advérbio. Se o advérbio é de modo, se é de intensidade, se é de negação, afirmação, ok? Além disso, a questão pode abordar também a identificação do advérbio. Identificar dentro de uma frase qual termo funciona como advérbio. Pronomes, tá? Pronomes também é uma matéria recorrente aí, ó. As questões geralmente abordam 2 tipos de pronomes. O emprego dos oblíquos átonos, né, em relação à sua função sintática, por exemplo, o lhe vai ser usado com função de objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal. O ou a, os, as pode ser o sujeito, pode ser o objeto direto. Saber fazer a substituição. E aí, né, tem uma relação com a função sintática. E principalmente identificação e emprego dos pronomes relativos. Cara, tem que saber empregar um pronome relativo e tem que saber identificar também o pronome relativo, ok? Na parte de verbos, dentro de morfologia é o principal tópico, ok? Para quem vai fazer a prova da SpaceX, o principal tópico dentro de morfologia, tá? Tirando o processo de formação de palavras, que também cai bastante, o segundo é verbos aí, ó. Então o que a gente tem aqui, ó? As questões aqui abordam tempo e modo verbal, emprego dos verbos irregulares e emprego dos verbos abundantes, verbos essencialmente pronominais, como o verbo queixar-se, né? A prova pede assim, ó, marque a opção em que o verbo é essencialmente pronominal. Geralmente o gabarito é o verbo queixar-se. São verbos que sempre virão acompanhados do chamado de PIV, né? Parte integrante do verbo. Aspectos verbais, vozes verbais e emprego do verbo haver, ok? Tem que saber empregar direitinho o verbo haver. Se você tiver uma gramática do Segala, lá nos últimos tópicos, né, tem um tópico só de empregos do verbo haver. Então dê uma olhadinha lá, porque geralmente a questão sai de lá. Eles dão Ctrl+C e Ctrl+V na gramática do Segala. Próximo tópico, a gente tem aqui, ó, semântica. As questões abordam a significação das palavras, os vícios de linguagem. Você tem a diferença entre o sentido conotativo e o sentido denotativo também. E a sintaxe, né, que geralmente é a complicação aí da língua portuguesa. O que cai na SpaceX
em relação à sintaxe. Vamos lá, vamos dividir. Período simples e período composto. No período simples, o comum é que as questões peçam para identificar e classificar o sujeito da oração, atenção para o sujeito inexistente, ok? E principalmente com o verbo haver, ter domínio da função sintática dos pronomes oblíquos átonos, tá? Vai aparecer em morfologia, vai aparecer em sintaxe também. Complementos verbais pleonásticos, também aparece na prova de vocês. Identificar o predicativo e os tipos de predicado. Diferenciar adjunta de nominal e complemento nominal. E identificar o agente da passiva. Beleza? Aí lá no período composto. No período composto, você tem, questões presentes em quase todas as provas da SpaceX. Em 2015 e 2017 foram 4 questões desse tema. 2015, 4 questões. 2017, 4 questões também. Só sobre período composto. Ou seja, isso é 20% da prova. É muita coisa. Então tem que saber também período composto. Ok? São cobradas as classificações das orações, coordenadas, as circunstâncias expressas pelas orações adverbiais e a identificação da correta reescrita do fragmento. Por exemplo, ele vai colocar lá uma oração subordinada adverbial e vai pedir para você reescrever com a mesma ideia, com o mesmo valor. E aí você tem que saber o valor das conjunções, ok? Conjunção não aparece muito em morfologia, mas aqui no período composto aparece bastante. Tá? Então tem que saber a equivalência das conjunções, saber fazer a substituição. Então vamos lá, vou repetir. São cobradas as classificações das orações coordenadas, saber se é aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, as circunstâncias expressas pelas orações adverbiais e identificação da correta reescrita dos fragmentos, mantendo as relações de sentido. Classificação e função sintática das orações subordinadas substantivas. Cara, oração subordinada substantiva parece muito. E aí você tem que saber também a função sintática que ela vai exercer. Se ela é um objeto direto, se ela é um sujeito, se é um predicativo do sujeito, beleza? E além disso, saber classificar e identificar a oração adjetiva. Próximo tópico aí, pontuação. Pontuação também é cobrado. Vamos lá. Questão presente em quase todas as provas da SpaceX, e havendo a possibilidade de ter 2 questões sobre esse assunto, hein? Tá? Como já aconteceu. Aqui o candidato deve ter o domínio das regras de pontuação, saber a reescritura dos fragmentos sem que haja erro de pontuação e os casos em que o emprego da vírgula seja opcional. Tem que saber a regra opcional também da pontuação. Tá? Já quase finalizando aqui, na parte de sintaxe de concordância nominal e verbal. Questão aqui, ela acaba abordando o conhecimento geral das regras de concordância nominal e principalmente as regras de concordância verbal, tá? Entre os dois, concordância verbal e nominal, o que mais aparece é a concordância verbal, beleza? A prova tem a predileção pela concordância do verbo haver. Então, o verbo haver tem que saber tudo do verbo haver. Tem que saber emprego, tem que saber quando é uma oração inexistente, A prova ainda chama de sujeito inexistente, Mas a gente fala oração sem sujeito, tá? Tem que saber a concordância, tudo isso. O cara tem que ser fera no verbo haver para fazer a prova da SpaceX, tá? E a gente parte para a crase, A parte de regência. Só que a parte de regência da SpaceX geralmente vem em crase. Então, questão não muito comum, mas nas poucas vezes em que apareceu, foi cobrado o conhecimento da regra de crase. Então, tem que saber as regrinhas aí básicas de crase, beleza? Tá? Só que não é muito comum. Figura de linguagem. Aqui podem ser abordadas as diversas figuras de linguagem, tá? Não havendo subdivisões como figuras de sintaxe, figuras de pensamento, entre outras, tá? Eles consideram tudo figuras de linguagem. Todas são consideradas figuras de linguagem, então... Tá? A gente vai com esse pensamento, sem as divisões, ou subdivisões. Para finalizar, importantíssimo, embora não venha no edital, tá? Não venha expresso no edital, são cobrados também funções do que e funções do se. Vou começar por funções do que. Embora não venha clara, a sua cobrança, funções do que é um assunto cuja abordagem é possível e é fundamental que o candidato saiba identificar a conjunção integrante e o pronome relativo, ok? Então, de todas as funções do que? Conjunção integrante e pronome relativo, cara, tem que saber, não há para onde correr. Funções do se, mesmo esquema, embora não venha claro lá no edital, tá, a sua cobrança, ou venha clara a sua cobrança,
Funções do ser é um assunto cuja abordagem é possível. Aqui é fundamental que você saiba identificar a conjunção integrante e o pronome oblíquo-átono, tá? Então, conjunção integrante se repetindo aí, e saber também quando ele é um pronome oblíquo-átono, e de preferência saber a função sintática, que a gente mata o tópico lá em cima que a gente viu em sintaxe, beleza? Então, galera, esses são os principais tópicos cobrados na SpaceX. Olha o que eu fiz. Eu peguei as provas de 2010 até 2019 e fui colocando de acordo com a cobrança dos conteúdos para poder chegar a essa conclusão e poder passar, né, esse bizu aí para vocês, essa revisão para vocês, beleza?